A paz, senhor, irmãos, meu nome é Evandro, hoje eu quero trazer mais uma palavra de Deus para meditação durante essa semana. Ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 6, a partir do verso número 12. Diz assim a palavra: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Nessa parte das escrituras aqui nós vemos que o rei Salomão estava construindo o templo do Senhor, algo que era sonho de seu pai, rei Davi. Ele almejava ali que o Senhor viesse a morar no meio deles, estar em meio a eles, para que eles fossem abençoados. Aqui um paralelo rápido: naquele tempo não existia o Consolador, o Espírito Santo que habita dentro de nós, pois nosso Senhor Jesus Cristo ele não tinha se sacrificado, ele não tinha dado a sua própria vida para manter ali o seu Espírito em nós, para nos consolar, para nos guiar e para nos confortar. E algo que ali eles buscavam era realmente a presença do Senhor, pois só Deus pode ocupar aquele vazio que há em nós. E algo que chamou minha atenção durante essa palavra é que o rei Salomão ali, quando ele estava construindo o templo do Senhor, ele fez de uma determinada medida, ele usou uma determinada quantia de tempo. Mas mais à frente, nesse mesmo livro, vem nos dizer que ao construir o seu palácio, ele usou uma quantidade de tempo muito maior, e o tamanho de sua construção também foi muito maior. Enquanto eu trazia para minha vida essa palavra, Deus me trazia muito sobre prioridades, sobre o tempo que nós despendemos para o Senhor, como nós temos buscado ao Senhor, em qual colocação nós temos dado ao nosso Senhor Jesus Cristo, a busca de Deus, a busca por tudo aquilo que é espiritual. Então retornava à minha mente como foi a minha caminhada com o Senhor. Logo em que eu me converti, que eu comecei a buscar o Senhor, que eu comecei a realmente conhecer o que Deus era para mim e quanto eu precisava dele, ali eu coloquei realmente Deus em primeiro lugar. Eu colocava a palavra dele acima de tudo. Eu colocava a busca do Senhor acima de tudo. Independente do que eu fosse fazer, que eu precisasse fazer, seja de trabalho, seja da minha vida pessoal, primeiro vinham as coisas de Deus. Naquele primeiro momento, eu orava, eu buscava, eu jejuava, eu lia, eu ia mais à igreja. Eu estava propenso a colocar a Deus em primeiro lugar, independente do que fosse a outra escolha. Mas, mais à frente, eu comecei a vir a me esfriar. Eu comecei a deixar de buscar tanto ao Senhor, eu deixei de focar no Senhor, deixei de ler tanto a palavra dele, de estar ali jejuando, de estar ali me consagrando. E fazendo um paralelo nesses dois tempos, Deus me fazia ver que em um primeiro momento eu tinha colocado Deus em primeiro lugar e em um segundo momento eu coloquei todas as outras coisas em primeiro lugar, à frente de Deus. Às vezes parece que isso não tem uma importância tão grande, mas em paralelo a isso, para fazer um ponto de ligação, eu quero trazer aqui um outro exemplo que Deus nos trouxe. Já no Novo Testamento, Jesus ele vem falar sobre como o inimigo age em nossa vida. Ali numa parábola, ele vem a nos dizer sobre uma casa na qual um espírito imundo ele é expulso. E essa casa ela vem ser limpa, vem ser ornamentada, vem ser arrumada. Porém, em determinado momento, aquele espírito se relembra de onde ele estava e ele vem a voltar. Ele encontra aquela casa muito limpa, muito arrumada, mas ele não volta só, ele volta com outros 7 espíritos. E Deus vai nos dizer que aquele segundo estado da casa era muito pior do que o primeiro. E Deus me dava um entendimento dessa parábola, aplicando isso ao nosso tempo. Muitas vezes, quando nós ali aceitamos Jesus, nós começamos a buscar, a colocar a Deus à frente de tudo, colocar a Deus acima de tudo, seguindo os mandamentos do Senhor, estamos naquele momento em que aquela casa começa a ser limpa, em que aquele espírito ele é mandado embora. Aqui a casa vem ser arrumada, vem ser ornamentada, vem ser organizada, e nada do que é ruim ali permanece, aquele espírito vai embora. Porém, quando nós colocamos Deus abaixo de todas as outras coisas, aqui eu coloco como o lado profissional primeiro que Deus, o lado conjugal primeiro que Deus, entre muitas outras atividades em âmbito material que não dizem respeito ao nosso espírito, não diz respeito a Deus, é aquele momento que o espírito retorna, que o espírito ali leva outros espíritos e aquela casa se torna pior do que o seu primeiro estado. E aqui eu comecei a me relembrar do que aconteceu com a minha vida quando eu parei ali de colocar a Deus em primeiro lugar como eu colocava. Velhos vícios começaram a voltar, velhas atitudes, velhas referências
coisas que eu fazia começaram a voltar à minha vida. Eu comecei a retornar a fazer aquilo, só que de uma maneira muito mais forte e difícil de se livrar. E o que eu quero dizer com isso? Que a partir daquele momento em que nós começamos a esquecer, começamos a dar tempo àquilo que não importa, nós começamos a tirar tempo daquilo que realmente importa. Do que adianta nós buscarmos tudo que é material, buscarmos aqui casas, buscarmos aqui carro, sendo que tudo isso pode ser destruído pela traça e nós temos que dispor de mais tempo, mais energia para buscar aquilo novamente, tanto para comprar de novo, quanto para manter tudo aquilo. Enquanto que nós realmente deveríamos estar buscando, devemos estar buscando, é aquilo que é espiritual, colocar a Deus acima de todas as coisas, obedecer os seus mandamentos, entender a sua palavra, estarmos ali nos consagrando para que o Senhor nos mantenha limpo. Aqui Deus me fazia entender que naquele momento em que aquele espírito volta, é quando nós deixamos Deus em segundo plano, é quando expulsamos Deus de nossa casa. Deus, quando Ele está ali em primeiro lugar da nossa vida, Ele continua limpando, Ele continua arrumando. Tudo aquilo que é velho, que é ruim, Ele vem cortar raízes, Ele tira do nosso coração o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, os nossos vícios. E tudo isso para que continuamos a melhorar, a estar ali como uma casa realmente arrumada, realmente reformada e realmente cheirosa. E é isso que eu quero te convidar, a dar tempo para as coisas que realmente importam. Que você venha buscar a Deus como você buscava no primeiro amor. Que você venha a se relembrar de como era bom ali estar realmente de coração, de mente aberta para buscar e para aceitar o que Deus lhe determinou, que você venha aceitar mais o que Deus tem requerido da sua vida. Eu sei que muitas vezes é difícil, que muitas vezes nós vamos esfriar, mas nós temos uma escolha, buscar o que é eterno ou continuar buscando aquilo que é temporário nessa terra, aquilo que o ladrão pode roubar, aquilo que a traça pode comer, aquilo que ferrugem pode corroer. Continue seguindo a Deus, continue seguindo os seus mandamentos e viva o conforto que só Deus pode nos dar. Ali, se você for ver no livro de Salmos, Davi, no capítulo de número 91, ele vem falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Deus, ele está ali para completar, para tirar aquele vazio, aquele cansaço, a nos dar força para continuar. Mas tudo isso depende de nós deixarmos que Ele continue nos limpando, que Ele continue expulsando aqueles espíritos malignos e malditos que estão em nós, vícios, desejos impuros, entre muitas outras coisas. E aqui eu te deixo mais uma meditação. Quem você quer ser? Aquela casa limpa e ornamentada, sem espíritos malignos, ou aquela casa ruim, cheia de espíritos malignos, suja, com mau cheiro, cheia de pecado e muitas outras coisas? Que você venha fazer como Paulo, a correr em busca do primeiro lugar, da vida eterna, da mesma maneira que você corre em busca de bens, em busca de pessoas, em busca de coisas, de sonhos que você tem. Que Deus venha te dar força para continuar essa caminhada, a fazer isso por amor, pois só assim vai ser mais fácil essa caminhada. Que Deus venha abençoar a sua semana de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus.